Oi, pessoal, tudo bem? A paz. Eu tô passando aqui mais uma vez, né, direcionado pelo Senhor, obedecendo aquilo que o Senhor coloca no meu coração, porque eu não me movo por curtidas, eu não me movo para alimentar o algoritmo, eu não sou blogueira, eu não sou influencer, eu sou uma pessoa que eu me movo à medida que o Senhor manda eu me mover. Por isso que não tem vídeo todo dia, nem toda semana, nem dia sim, dia não, porque o meu chamado não é de blogueira. O meu chamado é de trazer a palavra do Senhor quando Ele me entrega uma palavra. Se você está assistindo esse vídeo, eu vou pedir para você curtir, né, para que ele chegue a outras pessoas, para que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas, né? Porque como eu sempre falo, não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. E o que eu quero trazer aqui nessa noite é para que em nome de Jesus nós sejamos agentes de paz, que nós sejamos ministros de cura sobre a vida das pessoas. E eu estou falando sobre algo que também aconteceu comigo, porque muitas vezes acontece alguma coisa na nossa caminhada com o Senhor, alguma coisa que nos entristece, né? Alguma coisa que sai fora do script, vamos dizer assim, daquilo que a gente espera e daquilo que a gente determina, ou aquilo que a gente sonha para a nossa vida. E quando isso acontece, muitas vezes nós achamos que nós não somos mais dignos de falar o nome do Senhor. Nós achamos que nós não somos mais dignos de servir ao Senhor. E muitas vezes a gente recebe isso das pessoas. As pessoas, elas querem nos colocar num lugar de indignos. Indignos somos porque carecemos todos da graça do Senhor. Tanto aquele que teve um acidente no percurso como aquele que não teve. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Penso eu que se Davi vivesse nos dias de hoje, ele seria condenado e apedrejado por conta dos erros e das falhas dele. Eu não estou aqui de maneira nenhuma apoiando o pecado ou o erro, de maneira nenhuma, porque o pecado Deus abomina. Mas eu estou aqui falando que muitas vezes nós estamos sendo juízes das pessoas. E que se o rei Davi vivesse hoje no nosso meio, ele seria excluído, cancelado dentro das igrejas. Por quê? Porque ele pecou, porque ele caiu, porque ele agiu errado. Só que a palavra do Senhor diz que ele continuou sendo segundo o coração de Deus. E eu tenho meditado muito sobre algumas coisas, porque em alguns momentos o meu chamado ele estava paralisado. E não porque alguém paralisou, mas porque eu não me achava digna de continuar. Mas o escolhido, ele não tem escolha, né? Nós não vivemos nós, mas Cristo vive em nós, independente do que aconteceu. E tem sido muito interessante, porque tudo que eu tenho ouvido de ministração, de palavra, tem muito caído nesse assunto. De que a nossa chamada, ela não é invalidada. Você não é o que te aconteceu. Você é quem Deus chamou para que você fosse. Nós temos aí o exemplo de Aimee Semple McPherson, que foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela teve alguns acidentes no percurso, ela ficou viúva, depois ela casou, ela teve um casamento fracassado, ela teve que optar, né, entre ou casar ou servir ao Senhor. E mesmo assim, ela não desistiu. E hoje, ela é um testemunho. Hoje, aquilo que Deus colocou no coração dela ecoa. Há mais de 100 anos, a obra não parou. Porque o Salmo 139, ele diz que Deus, ele conhece por trás e por diante, ainda que nós formos no mais profundo abismo. Lá no livro de Jeremias, o Senhor falou para ele que desde o ventre da mãe dele, ele havia sido escolhido. Ou seja, antes de você nascer, o Senhor, ele nos escolhe. E você acha que Deus não sabe o que vai acontecer no meio do caminho? Você acha que Deus não sabe? Porque para o Senhor não existe segredo, para o Senhor não existe surpresa. E Ele não errou quando Ele te escolheu. Eu estou falando para alguém aqui que o Senhor não errou quando Ele te escolheu. O Senhor, Ele não errou quando Ele me escolheu. Não importe que os homens te cancelem. Mas se você se ergueu, se você se humilhou, se você orou, se você se refez, se você restaurou a sua aliança com o Senhor, ninguém tem o poder de paralisar o teu ministério, a tua chamada. Ninguém. Nem no céu, nem embaixo do céu. Porque foi Deus quem te chamou. E Ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer cancelamento, do que qualquer palavra, do que qualquer julgamento. Porque todos pecamos e todos carecemos da glória de Deus. A Bíblia também diz, no livro de Salmos, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Então você mesmo, que está se sentindo indigno, porque alguma coisa aconteceu na sua trajetória, o Senhor manda te dizer nessa noite: ei, psiu, você não é indigno. Ei, psiu, ele não errou quando te escolheu.
Ele não errou quando te escolheu. Continue anunciando as boas novas, porque quem te chamou se responsabiliza. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe seu ministério, que o Senhor abençoe que você continue rompendo em fé. Que o Senhor te abençoe, que você continue buscando Ele de todo o teu coração. Que o Senhor te abençoe para que você não desista. Lembre-se da palavra do talento. Será requerido de nós, os escolhidos, aqueles que o Senhor entregou talentos. Lá no final, no juízo, no grande dia, nós teremos que prestar contas. Então, ei, levanta, levanta e faz, levanta e anda, sai dessa paralisia espiritual e faz o que o Senhor te chamou para fazer. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração e abençoe a sua semana, em nome de Jesus.